somos apresentados ao protagonista Mimori Touka, um garoto que era tratado como lixo e humilhado por todo mundo. Até que um dia toda a sua sala de aula foi invocada como heróis por uma deusa que finge ser boazinha. No entanto, ele acaba recebendo os poderes mais fracos de todos, então por esse motivo, a deusa jogou ele em uma prisão abandonada e cheia de monstros. Mas antes disso, o garoto jurou que iria se vingar, então ele usa sua raiva como força para subir de nível, e ele se torna um habilidoso guerreiro, e até consegue uma linda parceira de aventura. Tudo começa quando o garoto Mimori está sonhando sobre sua infância, quando o novo namorado de sua mãe fazia ele de capacho. O garoto teve uma infância traumática, e após acordar desse pesadelo sobre seu passado, no ônibus da escola Mimori encontra o valentão da classe, chamado Shogo, incomodando a presidente da turma chamada Ayaka, e todos ficam fingindo não notar a confusão. Nosso garoto então se levanta e educadamente diz a Shogo para parar de incomodar a Ayaka, e irritado, o valentão chama ele de gado, que fica querendo chamar a atenção das garotas, o que faz Mimori Touka ficar em silêncio. Mas aí então, de repente, o bonitão da sala chamado Takuto, com muito estilo, diz ao valentão para parar de incomodar a Ayaka, e na mesma hora, ele devolve o livro da garota, e se desculpa por ter humilhado ela na frente de todo mundo. Com isso, ele volta para seu lugar, e então começa a irritar outro aluno nerd, chamado Yasu. De repente, todos eles são teleportados para um outro mundo, e uma mulher muito linda aparece para receber eles. Ela então conta o motivo de sua invocação, para lutarem contra o grande imperador demônio. O bonitão pergunta para a deusa o que acontece com aqueles que não querem fazer o que ela diz. Isso faz com que a deusa revele que para reverter o ritual de invocação, eles precisam de um objeto mágico, chamado elemento maligno, e só podem obtê-lo derrotando o imperador demônio, e é algo que vem de seu coração, e ele aparece em uma forma de cristal. E percebendo que essa situação está muito estranha, o valentão grita para a deusa chamada Vicious que ele precisa voltar para seu mundo, para viver sua vida. E apenas ignorando o cara babaca, a deusa chama os alunos para ver se eles têm boas habilidades com os talentos mágicos. E o valentão depois acaba descobrindo seu grande talento para magia, o que faz dele um rank A, deixando o cara se achando ainda mais. Quando chega a vez do bonitão, ele supera o cara folgado, e acaba quebrando o cristal com sua energia mágica gigantesca. A deusa dá os parabéns para ele e conta que Takuto é um rank S. A Ayaka verifica sua afinidade mágica e também acaba quebrando o cristal. A deusa anuncia que agora eles têm 2 rank S no grupo. A garota Ichisuki vai em seguida e também é revelada como sendo um herói rank A. Então a garota Hijiri verifica sua energia e descobre que é a terceira heroína com rank S. Finalmente Mimori Touka se aproxima do cristal. Ele começa a brilhar em roxo, e confuso, o garoto pergunta para a deusa qual a sua posição, mas a deusa apenas ignora ele como se ele fosse lixo. Então o garoto nerd Yasu se posiciona diante do cristal, e a deusa revela assustada que ele é simplesmente o mais forte de todos. Depois que termina um teste mágico, a deusa manda Mimori ir lá para baixo. Ela conta para todos que Mimori é o herói de menor patente, e no passado, esses heróis de menor patente só serviam para atrapalhar os mais fortes. Então por isso ela criou uma regra: sempre devemos eliminar esses fracassados inúteis. Mas felizmente para o garoto, a deusa permite que ele fique vivo, porém, ele ainda precisa provar o seu valor, e isso vai ser sobrevivendo em um local chamado Ruínas. E se por acaso ele conseguir sobreviver, esse reino não vai incomodá-lo mais, e ele vai poder continuar sua vida como um cidadão comum aqui nesse novo mundo. Quando Mimori pergunta se as ruínas são perigosas, a deusa revela com uma atitude arrogante que muitos prisioneiros e heróis foram enviados para as ruínas para morrer, já que o lugar é literalmente chamado de Ruínas do Desespero. E aterrorizado por sua vida, o garoto diz à deusa que na verdade ele possui uma habilidade oculta, mas a deusa revela que uma habilidade oculta é completamente inútil. Em outras palavras, ele se enquadra na categoria de pessoas chamadas de falha. O garoto então lembra a deusa de que foi ela que invocou ele até aqui, contra sua vontade. Então por que ele teria que ser o único a passar por esse sofrimento? De repente Takuto manda ele calar a boca e superar tudo isso. O garoto Yasu, a pessoa mais forte da sala, estende a mão para Mimori. Isso faz o protagonista se lembrar de como ele costumava ajudá-lo sempre que ele sofria bullying. Mimori sorri para ele. Mas aí do nada Yasu fica zombando dele por ser um peso morto para as pessoas importantes dessa sala. Naquele momento, Mimori percebe que não tem amigos aqui. Nessa hora, um círculo mágico aparece abaixo dele, e ele apenas fica ali parado, aceitando seu miserável destino. Mas então, de repente, a garota Ayaka grita para todos para não tratarem uma pessoa daquele jeito, e em poucos segundos, a deusa aplica um poderoso soco no estômago de Ayaka, fazendo a garota perder a consciência. A deusa então chama ele de fracassado que não aceita sua própria posição. Mimori tenta atacar a deusa, mas ela consegue se esquivar do ataque, e um a um, seus colegas ficam zombando dele, dando risadas de sua situação, o que faz Mimori se lembrar de seu passado. Depois de suportar tanta humilhação, Mimori finalmente para de bancar o mocinho, e diz a deusa que quando ele voltar, vai fazê-la sofrer bastante. E assim, o garoto foi enviado para as ruínas para morrer sozinho na escuridão. Ele rapidamente percebe que as ruínas não são seguras quando é atacado por um monstro de repente. A perseguição começa, mas a emoção que Mimori sente não é medo, mas raiva e também frustração. Ele finalmente se vira e grita paralisar, que afeta o monstro, que fica completamente parado. Ele é perseguido por um outro monstro, e em desespero, ele utiliza a habilidade de paralisar novamente, e consegue misturá-la com uma outra habilidade chamada veneno, e agora alimentado pela raiva, ele diz que está pronto para derrotar qualquer um e qualquer coisa. E sem mais energia restante, Mimori se pergunta o que está acontecendo com ele. O monstro chamado Minotauro aparece para atacar
atacá-lo, levando Mimori a liberar sua habilidade de paralisia mais uma vez. Mas para sua tristeza, o sistema informa que ele não pode usar a mesma habilidade em um oponente novamente. Mas ele encontra uma outra habilidade chamada Sono, que pode ajudá-lo. Ele rapidamente usa ela no monstro. Logo depois disso, Mimori sente sua cabeça girando, o que faz ele lembrar que está com pouca energia. Antes que ele possa resolver esse problema, ele é recebido por um exército de monstros que estão desesperados para sobreviver. Ele dá tudo de si para continuar vivo, e agora está sofrendo por causa do cansaço extremo, mas se recusa a desistir. À medida que o exército de monstros avança, o sistema de repente aumenta seu nível, permitindo que o garoto recarregue as energias, e sorrindo vitorioso, Mimori descobre que agora pode acertar vários oponentes ao mesmo tempo, e após paralisá-los, ele usa sua habilidade de veneno, que ajuda ele a ganhar mais pontos de nível. Depois de terminar, o garoto abre seus status e percebe que sua energia aumentou bastante. Ele também percebe que isso tem ligação com sua habilidade oculta, e recuperando sua esperança, o garoto afirma para si mesmo que vai sobreviver a essa maldita ruína. Com isso, ele tenta derrotar mais monstros, só que eles acabam fugindo, percebendo que este daqui não é um ser humano comum. Continuando seu caminho, Mimori pega alguns itens úteis deixados pelos mortos. Ele então corta alguns monstros em pedaços e tenta preparar alguma coisa para comer, mas logo descobre que a carne de monstro tem um gosto horrível. Suspirando, ele se deita, completamente tomado pela fome. Ele então percebe que sua bolsa de mana está brilhando em roxo. Ele pega e fica muito animado em encontrar Coca-Cola e um pacote de carne seca. Os dias estão passando, enquanto o garoto Mimori continua a sobreviver e envenenando seus inimigos, subindo de nível e se alimentando de qualquer carne que encontra. Mas lentamente, o cansaço está dominando ele, não apenas o físico, mas algo muito mais profundo. As memórias de uma infância dolorosa estão começando a assombrar o garoto, fazendo ele se lembrar de que um dia ele teve a ideia de eliminar seus pais arrogantes. Mas tudo isso acabou quando seus tios apareceram para salvá-lo, libertando ele de um caminho de ódio e dando ao pequeno garoto um lugar confortável e também amoroso. Ele tentou se tornar como eles para encontrar algum tipo de felicidade, mas depois de ver coisas além da sua compreensão, ele admite que está começando a ter medo do que pode se tornar nos próximos dias. Ainda assim, o garoto reconhece que a sobrevivência não deixa espaço para o medo e que ele deve aceitar qualquer versão de si mesmo que essa jornada esteja criando. Enquanto avança pelas ruínas, ele encontra criaturas estranhas, mas em vez de se encolher de medo, ele consegue derrotá-los mais rápido do que antes. Depois ele encontra uma sala trancada, e quando ele libera sua energia mágica para abri-la, ele descobre esqueletos mortos há muito tempo. O garoto começa a vasculhar os equipamentos deles, e encontra joias que podem ser úteis quando chegar à superfície. Mimori continua vasculhando várias salas, pegando tudo que pode dos mortos até chegar em uma sala especial, que precisa de uma quantidade muito maior de energia para ser destrancada, e lá dentro ele encontra o cadáver de um homem que nunca encontrou a paz, nem na vida e nem na morte. Um bilhete próximo ao corpo dele está revelando sua identidade, o Grande Sábio, também conhecido como Herói das Trevas. Mimori se lembra da deusa contando ao garoto nerd Yasuo algo sobre o herói sombrio, que vivia uma vida amaldiçoada. A carta também revela que ele foi enviado para as ruínas quando a deusa não precisou mais dele. Isso enche Mimori de ainda mais ódio pela deusa, fazendo ele perceber que ela não é melhor do que o Imperador Demônio. E vasculhando mais corpos, ele encontra um livro de conhecimentos proibidos, receitas de remédios e ferramentas mágicas que podem ser muito valiosas no futuro. Ele também descobre um pergaminho de magia proibida, e embora ele não consiga entender a linguagem, ainda assim, ele pensa que se o Grande Sábio arriscou sua vida para trazê-lo até aqui, ele deve conter um feitiço poderoso, talvez forte o suficiente para matar aquela deusa. Entre as páginas, ele encontra um aviso sobre o Devorador de Almas, a criatura responsável por matar todo mundo nessas ruínas, e em seguida, ele oferece orações silenciosas para todos aqueles que também sofreram. E em busca de uma saída, finalmente Mimori chega em uma porta trancada com magia, exigindo uma chave. Isso significa que o Devorador de Almas está próximo. Cheio de ansiedade, o garoto se pergunta se até o Herói das Trevas falhou, que chance eu tenho? Logo depois, ele encontra uma cabeça enorme presa na parede, segurando um orbe que provavelmente contém a chave para a liberdade. Assim que o garoto estava pronto para usar sua habilidade, um laser corta sua mão, parando ele. E antes que ele possa reagir, a armadilha é ativada assim que percebe qualquer intenção violenta. E com a mão ensanguentada e o oponente fora de alcance, Mimori se pergunta como vai revidar. E antes que ele possa achar uma solução, as paredes começam a cair, fazendo ele perceber que o monstro está vindo atrás dele. E na mesma posição, só que lá em cima, na superfície, uma mulher loira está fugindo de alguns homens bandidos. E de volta ao combate no interior das ruínas, a cabeça flutuante do demônio está se aproximando dele, e invoca uma massa de gosma roxa que fica na forma de humanos aterrorizados, que se revelam ser as almas daqueles que morreram aqui. A criatura observa, ansiosa para ver a reação de Mimori. De repente, o rosto do demônio sai da parede com um grito muito alto, pronto para devorá-lo. Mimori paralisa os monstros de gosma, e observa a cabeça flutuante sentir prazer com seu sofrimento. Ele tenta envenenar a criatura, mas fica sem coragem. Sua bondade se recusa a fazer mal a essas criaturas, pois querendo ou não, eles ainda são humanos que estão presos na forma de monstros. O demônio simplesmente consegue cuspir mais almas, com a intenção de fazê-lo sofrer. O garoto recua, implorando silenciosamente aos espíritos torturados. Enquanto o demônio fica animado com todo esse medo, enquanto sua determinação está acabando, o desespero consome ele. Mas então o garoto finalmente consegue usar sua paralisia contra o demônio. Ele explica que a criatura estava tão distraída em vê-lo sofrer que não percebeu que baixou a guarda. Agora, o caçador se tornou a caça, e Mimori zomba da arrogância do demônio, subindo de nível ao revelar que, na verdade, ele
estava fingindo ser inocente e fraco durante todo esse tempo, mas agora ele está querendo revidar em 10 vezes toda a crueldade que ele já sofreu na vida. O veneno está corroendo o demônio, e conforme ele enfraquece, o garoto provoca a criatura por ter sido morta por um simples humano. E com a criatura derrotada e as almas aprisionadas e libertadas de seu sofrimento, o garoto sobe de nível mais uma vez. Os orbes de luz e os espíritos libertados se reúnem e agradecem por ele sobreviver e colocar um fim nesse pesadelo. E antes de desaparecerem, eles entregam uma mensagem final: mate aquela maldita deusa arrogante, derrote ela a todo custo. O herói das trevas aparece mais uma vez, mandando Mimori realizar essa missão, e os espíritos desaparecem, deixando o garoto sozinho com a chave da saída. Ele promete a si mesmo fazer aquela deusa pagar, e com o último suspiro, ele destranca a porta de saída e se liberta desse pesadelo infernal, deixando finalmente as ruínas para trás. Enquanto isso, em uma floresta perto do reino, o resto dos colegas de Mimori estão caçando demônios para subir de nível. O valentão Shogo está correndo atrás de um cachorro demônio com sua espada. Takuto está queimando outro monstro com sua poderosa habilidade, alcançando com sucesso o nível 18. E em outro local, o nerd Yasuo, cuja personalidade mudou pra caramba, está queimando alguns monstros com suas chamas escuras e dá risada ao escutar seus gritos. E longe deles, uma garota tímida e também inocente chamada Koba não tem nenhuma coragem para matar qualquer monstro, mas uma garota valentona chamada Azagi pede ela para matar os monstros, ou ela perderá sua vida porque esse aqui é simplesmente o primeiro teste dado a eles pela deusa. A Azagi continua dando ordens para Koba e diz a ela que logo a classe vai se dividir em vários grupos, e isso vai criar muitas pessoas egoístas na classe. A Azagi é de classificação A e planeja criar seu próprio grupo com as garotas que se uniram com ela. Ela sabe muito bem que como Koba é apenas uma classificação D, ela não será aceita pelo grupo da facção de Takuto ou pelos outros poderosos, e nem mesmo Yasuo vai querer aceitá-la porque ela é muito fraca e vai morrer em breve. Koba entra em pânico ao escutar isso, mas a Azagi diz a ela para não se preocupar com esses detalhes inúteis. Ela só quer que Koba seja sua cachorrinha fofa de estimação. Ela também pediu para as garotas de sua facção capturarem um monstro que ela pode facilmente eliminar. Mas então a Azagi pede para Koba matar o monstro e passar no teste dado a eles pela deusa, ou ela também será jogada fora assim como eles fizeram com o garoto Mimori. Koba não quer matar o monstro, mas a Azagi fica praticamente forçando a garota a fazer isso. E com o tempo, ela mata o monstro, mas aquele ato de violência a deixa devastada, e ela se lembra da vez em que ajudou um gatinho de rua ferido. Ela começa a chorar pensando que não poderia ajudar ninguém com isso. Ao mesmo tempo, a presidente da classe Ayaka também retorna aos seus sentidos, e a dor em seu estômago tá fazendo ela se lembrar de como a deusa deu um porradão nela, e antes de mandar Mimori embora, ela rapidamente vai confrontar a deusa, que fica fazendo um showzinho fingindo estar triste pelo que aconteceu antes, dizendo que está tão preocupada com Mimori que não está conseguindo dormir à noite, e está profundamente magoada por tê-lo mandado para o perigo das ruínas. Mas é a política e também a regra do reino deles. Ela também conta que o ritual para se livrar do membro mais fraco do grupo vai continuar por décadas, e no tempo que a Ayaka passou dormindo, ela já mandou os fracotes que não conseguiam matar um único demônio embora também. A Ayaka realmente está odiando demais a deusa, e nesse momento, diz a ela que sua maneira de fazer as coisas é muito errada. A deusa Vícios apenas dá uma risada debochando da garota, dizendo que todos têm o direito de ter opiniões diferentes, mas isso não significa que ela é obrigada a aceitá-las. A Ayaka dá a ideia dizendo que já que ela também é Rank S, ela vai trabalhar muito duro e vai ajudar aqueles que não podem ter um bom desempenho, e em troca, ela quer que a deusa não jogue eles para a morte. A deusa aceita sua ideia, então pede que a Ayaka aperte a mão dela, para que elas possam enterrar o passado e começar seu relacionamento com uma nova perspectiva. E bem longe delas, na floresta escura que faz fronteira com as ruínas abandonadas, uma mulher está fugindo de um grupo de bandidos desagradáveis que estão perseguindo ela. No entanto, ela é muito descuidada e deixa pistas fáceis para o grupo de bandidos que planejam deixá-la correr o quanto ela quiser, porque eles com certeza irão alcançá-la. Ao mesmo tempo, nosso garoto Mimori Touka acabou de deixar as ruínas. Ele dá uma olhada em seus status e descobre que sua mana está acima de 59 mil. No entanto, ele está mais interessado em descobrir os detalhes de suas habilidades agora. Ele descobre que pode usar a habilidade Paralisia em partes específicas do corpo de seu inimigo. Além de tudo isso, ele também pode enfraquecer sua habilidade de veneno para torná-la não fatal. Ele tá querendo testá-la assim que encontrar alguns inimigos, mas enquanto ele continua caminhando, ele escuta alguns sons de movimentos de trás das árvores. Ele descobre que tem um bando de slimes fazendo bullying com um slime menorzinho, e Mimori fica sentindo pena do coitado. No entanto, o pequeno slime tem mais coragem do que qualquer um quando é intimidado, e luta contra seus valentões. Mimori pensa que esse daqui é o momento certo para testar suas novas habilidades. Ele então consegue paralisar todos eles. Ele então utiliza o veneno não letal nos slimes valentões. Ele então desativa o veneno e as habilidades de paralisia dos slimes. Isso faz eles ficarem assustados e fugirem. Ele então se vira para o pequeno slime e diz a ele que ele fez bem em lutar contra os valentões. Mimori diz ao slime que vai libertá-lo de seu estado de paralisia e pede para ele não atacá-lo. Ele libera a habilidade e segue seu caminho, mas o pequeno monstrinho começa a segui-lo. E com isso, Mimori pensa que o slime também é um rejeitado como ele, então ele decide adotá-lo. Ele coloca o slime em seu capuz para que ele possa ficar de olho nos inimigos das costas e alertá-lo em caso de
qualquer perigo. Enquanto Mimori está lendo o livro sobre as artes proibidas do Herói das Trevas, tem uma receita sobre um remédio que pode fortalecer até mesmo slimes. O garoto Mimori fala com o pequeno slime, informando ele de que está em uma jornada de vingança contra aqueles que o deixaram para morrer. Ele pergunta ao slime se ele ainda quer segui-lo mesmo sabendo disso, e ele responde que sim. Mimori fica feliz escutando isso, e ele decide dar para seu pequeno monstrinho o nome de Pigmaru, e o slime gostou de seu novo nome. Mimori continua caminhando em frente, quando de repente ele é cercado pelos bandidos que estavam atrás daquela mulher misteriosa. Os bandidos estavam tentando fazer com que ela ficasse encurralada, mas no meio do caminho eles acabaram achando uma outra presença. Então eles vieram até aqui para ver quem poderia ser e se divertir um pouquinho. O líder dos bandidos pede a Mimori que entregue tudo de valor que ele tem, e então talvez eles poupem sua vida. O garoto está apavorado porque os bandidos parecem assustadores. Ele nunca lutou contra nenhum humano. Antes que os bandidos começassem a discutir sobre se apressar para pegar a garota, em vez de perder tempo com alguém aleatório, Mimori tenta escapar usando essa chance, mas o líder dos bandidos diz a ele para parar imediatamente. O garoto implora para deixá-lo viver, mas isso acaba apenas deixando o bandido ainda mais interessado em matá-lo. Ele corre em sua direção, mas acontece que Mimori estava apenas fingindo estar com medo. Ele utiliza sua habilidade paralisia para bloquear imediatamente o movimento do líder dos bandidos. Ele então aproveita o tempo para humilhar os bandidos, chamando eles de lixo e perdedores, porque mesmo sendo muito mais fracos que os demônios das ruínas, suas intenções malignas são ainda mais intensas do que a daqueles monstros. Até mesmo Pigmaru fica furioso com os bandidos. Ele diz a Mimori que eliminar todos esses bandidos não vai pesar em sua consciência. Ele na verdade ficaria feliz por ter limpado esses idiotas do planeta. Ele utiliza o feitiço de veneno em todos os bandidos, e assim que todos eles morrem, Mimori percebe que tem uma outra presença se aproximando. A presença pertence à garota misteriosa que utilizou uma técnica especial de sua raça para invocar uma armadura espiritual para se proteger. Ela também está conseguindo sentir a presença de Mimori e diz que alguém muito poderoso está perto, mas toda a energia que Mimori está liberando é bastante difícil de detectar. A garota não pode deixar isso assustá-la. Ela então balança sua espada, cortando um arbusto onde Pigmaru estava escondido. Nesse momento, o garoto Mimori chega bem atrás dela e a paralisa. Ela gagueja, enquanto pergunta o que ele está querendo. O rapaz diz que só está querendo informações porque é novo nessa área e não sabe nada sobre ela. A garota pergunta a ele sobre os 4 bandidos, e Mimori pergunta se eles são seus companheiros. Ela diz que não, e ele acredita que ela está dizendo a verdade, porque ela não está exalando as intenções malignas que eles exalavam. Ele então remove a habilidade paralisia da cabeça dela para que ela possa falar livremente, e avisa para não tentar nada ousado, ou ele vai matá-la. Mimori chega na frente da garota e diz claramente a ela que por vários motivos ele não confia em ninguém, muito menos em estranhos que ele está conhecendo pela primeira vez. Antes que ele possa começar a perguntar mais, a garota pergunta o que aconteceu com aqueles 4 bandidos. Mimori diz a ela que matou todos eles, e a garota não consegue acreditar porque aquele grupo de bandidos era aparentemente conhecido por ser muito poderoso. Ela pergunta a Mimori se ele lutou contra os 4 sozinho, ou se recebeu ajuda, mas ele se recusa a dar qualquer detalhe. A garota acredita que Mimori não é um cara malvado, então ela decide confiar nele e diz que vai responder a qualquer pergunta que ele fizer. O garoto também começa a confiar nela um pouco mais por causa de sua atitude gentil, mas ainda assim não é o suficiente para pegar leve. Eles começam a conversar e Mimori descobre que agora ele não está mais no reino onde chegou, mas sim na floresta do reino que fica no sul. Ele aprende muitas coisas e então finalmente pergunta à garota se ela pode ler o pergaminho do feitiço proibido, mas ela só pode dizer a ele que está gravado em um tipo bastante especial de escrita, e quase ninguém consegue ler. No entanto, ela conhece alguém que pode. Ela conta a Mimori sobre uma pessoa chamada a Bruxa Proibida, que foi banida de sua terra natal por ser considerada muito perigosa por causa de seu conhecimento gigantesco. A garota diz a Mimori que se ele quer conhecer essa bruxa, ele deve ir até a zona do Demônio Dourado, que é uma área bastante perigosa no meio do continente. Nosso rapaz agradece a garota por todas as informações valiosas, e ela agradece ele em troca porque ele a salvou dos bandidos. Mimori diz que a informação deixou eles quites, e a garota lhe deseja boa sorte. Ele acha que ela é muito inocente e honesta para viver nesse mundo podre. Isso lembra Mimori de sua tia que também era assim. Ele decide ir embora depois de dizer à garota que o feitiço de paralisia vai ser desativado em alguns minutos, e então depois ela vai poder continuar seu caminho tranquila. Pigmaru também pula atrás de Mimori e então sobe em seu ombro. Eles falam que é bem difícil que a garota siga eles e os ataquem assim que ela for libertada do feitiço paralisante, mas mesmo assim, não confiando em ninguém, Mimori quer que seu parceiro de gosma proteja ele por precaução, e o pequeno bichinho está ansioso para ajudar de qualquer maneira que puder. O garoto Mimori acaba chegando em uma pequena cidade nas montanhas, e uma cavaleira que estava de guarda está muito intrometida sobre seus negócios e o que ele faz da vida. Ela tá pensando que ele é um caipira de algum lugar, que veio até aqui para trabalhar como mercenário e invadir algumas ruínas. No entanto, ela dá permissão para ele entrar porque o senhor dessa cidade deu ordens para deixar todos os mercenários entrarem, especialmente aqueles que planejam invadir as ruínas. Mimori agradece a ela enquanto entra, e pensa que a segurança daqui está muito baixa, porque eles nem sequer verificaram sua bagagem ou pediram documento de identificação.
mas isso pode funcionar a seu favor. Ele logo chega em uma pousada onde um velho rabugento aparece. Ele não é muito legal com Mimori no começo, mas assim que ele mostra a ele uma moeda de prata, o velho malandro começa a agir todo educado e bonzinho. Ele pergunta seu nome e Mimori decide usar um nome falso para ficar na pousada. E durante a noite, ele dá uma volta pela cidade e descobre que é muito tranquilo, embora tenha muitos forasteiros e também mercenários. Essa cidade tem simplesmente todas as lojas que deveriam ter em uma cidade medieval, e também tem uma guilda de aventureiros. Assim que Mimori coleta todas as informações que pode, ele volta para a pousada e come um pouco de comida. Ele continua fingindo que a comida está deliciosa, embora não seja tão boa assim não. Ele fica prestando atenção nos idiotas bêbados sentados na mesa do lado dele, para que assim ele consiga juntar algumas informações sobre esse mundo. Os homens bêbados estão falando sobre os grupos de cavaleiros mais fortes do continente. Um deles conta sobre o grupo de cavaleiros sagrados que são liderados pelo Falcão Imperador Louco, que nunca perdeu uma guerra. Outro cara fica falando sobre outros grupos de cavaleiros que são muito populares também, e eles acreditam que os cavaleiros mágicos de seu reino não são inferiores a eles de forma alguma. No entanto, todos os homens acreditam que o grupo de cavaleiros mais forte do continente são os Cavaleiros do Dragão Negro, que incendiaram e também destruíram o reino sagrado em tempo recorde. Eles começam a se gabar da força dos Cavaleiros do Dragão Negro, que também tem o assassino de heróis mais forte do mundo entre eles. Mimori já ouviu o suficiente, então ele se despede e leva um pouco de comida para alimentar seu slime de estimação. Enquanto o slime está comendo arroz, Mimori começa a criar um plano para o futuro. Ele acha que primeiro deve encontrar a pessoa que pode ler o feitiço mágico proibido para ele. Ele se lembra que a garota na floresta disse a ele para encontrar a bruxa proibida, na zona do Demônio Dourado. Mas antes disso, ele tá querendo usar um item de fortalecimento para aumentar a força de Pigmaro. De repente, ele se lembra que os homens bêbados também estavam falando sobre uma camada de ruínas recém-descobertas em seu território, que atraiu mercenários de todo canto do mundo, e a cidade está fazendo sucesso graças a isso. Mimori acha que ele pode encontrar os ossos do Rei Esqueleto nas ruínas, que é a parte mais importante na criação do item de fortalecimento para slime. Então, na manhã seguinte, ele se junta ao resto dos mercenários que estão planejando invadir as ruínas. Eles são recebidos por um homem chamado Haklai Creed, que é de uma família nobre e também um senhor dessa região. Creed conta para todo mundo sobre uma nova camada que foi encontrada nas ruínas e declara uma recompensa de 300 moedas de ouro para quem descobrir o tesouro final das ruínas, chamado de a Taça do Olho do Dragão. Ele promete comprar todos os equipamentos da masmorra por um preço alto e diz aos mercenários que eles podem ficar com os pedaços dos monstros para eles mesmos. O processo de registro começa e com isso a atenção de Mimori vai para um cara idiota de uma família nobre, chamado Monk Noroget, tentando dar em cima de uma garota que se cobriu com capuz. Ela pergunta o que ele tá querendo e Monk responde que a sua voz parece bastante com a de uma certa líder do exército sagrado do reino vizinho. Suas palavras estão criando uma onda de fofocas entre os outros mercenários, que se perguntam se a princesa da noite está realmente aqui entre eles, porque tem uma gigantesca recompensa em troca da cabeça dela. O cara idiota continua dando em cima da garota, dizendo igual um psicopata que até mesmo as curvas de seu corpo se parecem bastante com a da princesa elfa, que no passado deu um fora nele e recusou sua oferta de jantar romântico. A mulher diz que ele está enganado e ela é a pessoa errada, então ele pede que ela remova o capuz para provar que ela é humana e não uma elfa. Ele está muito confiante de que assim que ela tirar o capuz, suas orelhas de elfo vão saltar para fora, e como ele já se lembra do rosto da princesa elfa, ele vai poder ganhar a recompensa por sua cabeça. No entanto, quando ele remove o capuz, a garota tem orelhas normais em formato humano. Monk fica surpreso, e Mimori reconheceu essa garota como sendo a mesma que ele conheceu na floresta, mas ele decide não interferir nos assuntos dela. Ela mandou o cara idiota cair fora, e ele sai se sentindo todo humilhado. Depois disso, Mimori vai até uma loja para comprar alguns equipamentos, mas ele dá de cara com a garota encapuzada que reconheceu ele. Ela se aproxima dele e começa a falar sobre o ataque. Mimori avisa ela para tomar cuidado com o jeito que tratou aquele idiota, porque o homem de antes pode vir machucá-la querendo vingança. Ela responde que não tá nem aí, e explica que fica agindo de maneira grosseira com os outros de propósito, para que eles deixem ela sozinha. Mimori então pede ajuda da garota para comprar algumas ferramentas para a exploração das ruínas, porque ele tem medo de ser enganado pelos vendedores. Ele promete pagar pela ajuda, e a garota aceita de bom grado, já que ela realmente está precisando de um pouco mais de dinheiro. Ela aperta a mão de Mimori, se apresentando com um nome estranho, e ele percebe que é um nome falso. O garoto também se apresenta com um nome inventado, e explica que ele está passando por uma situação complicada, assim como ela, e é por isso que ele também está usando um nome falso. A garota elfo ajuda Mimori a comprar alguns bons equipamentos, e ele dá pra ela 3 moedas de prata pela ajuda, que são mais do que ela estava esperando. Ela agradece ele e começa a sair, mas de repente ela desmaia de cansaço. Mimori percebe as olheiras de exaustão sobre seus olhos, enquanto ela se apoia nele, mas a garota diz que só precisa descansar, e vai embora. No dia seguinte, Mimori vai para as ruínas, e rapidamente encontra alguns mercenários fugindo de um pequeno demônio chifrudo, e a versão pequena e bem fraca do Minotauro que ele enfrentou nas ruínas anteriores. Ele paralisa e também envenena o demônio, e então finaliza ele com sua espada curta. Enquanto isso, os mercenários chamam seu chefe para derrotar o pequeno demônio, e ficam de boca aberta ao ver que ele foi derrotado por alguém que aplicou apenas uma facada de uma espada curta. Sem se incomodar com isso, Mimori entra nas ruínas e descobre que os demônios daqui não são uma ameaça para ele, porque são muito fracos. No
caminho, ele de repente escuta o cara idiota de antes, chamado Monk, pedindo a 2 mercenários bandidos para ajudá-la a matar a garota elfo, porque ele não suporta deixar alguém humilhar ele assim e continuar vivo. Ele tá planejando fazer coisas muito pesadas antes de eliminá-la e depois jogá-la para os demônios. O garoto Mimori fica enojado com a podridão desse mundo, então ele sai do esconderijo para lidar com eles. O cara idiota e os 2 bandidos se preparam para acabar com ele, e Mimori tenta testá-los, se desculpando e dizendo que vai manter tudo que escutou em segredo. Porém, ele não tem intenção de deixá-lo sair vivo. Mas assim que ele ataca, Mimori paralisa ele e seus capangas. Ele também envenena os bandidos enquanto eles estão paralisados, e é estranhamente boa a sensação de se livrar de idiotas fracassados como eles. Mimori começa a se afastar e o cara idiota fica amaldiçoando o garoto, dizendo que algum dia ele vai se vingar. Mas Mimori estava deixando eles vivos apenas porque alguns demônios poderosos estavam vindo em sua direção. De qualquer maneira, os demônios devoram os idiotas paralisados, e Mimori avança mais fundo para as ruínas sem nenhum peso em sua consciência. Ele tá querendo tirar um cochilo antes de ir para os andares mais profundos, e Pigmaro fica de guarda, enquanto Mimori descansa dormindo. O garoto depois vai ainda mais fundo nas ruínas, deixando vários monstros mortos em seu caminho, e por causa disso, ele acaba sendo encurralado por um experiente grupo de aventura, chamado Tigres Dentes de Sabre. A líder do grupo, chamada Lily, e os outros estão dizendo que nem conseguiram encontrar a causa da morte dos monstros, então eles suspeitam que algum inimigo extremamente poderoso esteja presente aqui. É por isso que eles estão planejando voltar para a superfície, para garantirem sua segurança, e eles só abordaram Mimori para perguntar se ele também gostaria de ir com eles. O garoto agradece a preocupação e continua em frente. Ele pensa que se matar mais demônios e deixá-los espalhados por aí, ainda mais mercenários irão sair das ruínas e ele vai ter mais chances de conseguir o que está querendo. E depois de um tempo, ele chega na sala onde a taça do dragão está colocada. Mimori percebe uma estátua de dragão atrás dela, e ele já viu armadilhas suficientes para saber que essa coisa vai atacá-lo assim que ele pegar a taça. Então ele paralisa e envenena o monstro antes de fazer qualquer coisa. E finalmente pega a taça. A criatura morre assim que se transforma, e ele encontra a garota elfo aqui também, que fica muito surpresa ao ver que alguém chegou nessa sala antes dela. Ela diz que ficar dormindo por algumas horas acabou custando o grande prêmio, mas para ela ficar ainda mais surpresa, o garoto conta que não tem nenhum problema em entregar a taça para ela. A garota impressionada pergunta o que ela deveria pagar em troca disso, mas Mimori diz que ela pode ficar com isso tranquilamente, porque ele costuma ser gentil com algumas pessoas, especialmente quando garotas bonitas estão envolvidas. A garota elfo não pode pegar uma coisa que vale 300 moedas de ouro assim de graça, porque acaba prejudicando seu orgulho, mas Mimori continua dizendo a ela que não precisa da taça ou do dinheiro. Ele começa a mexer na plataforma e abre uma passagem secreta, que leva para mais fundo na masmorra. Ele diz à garota que o que ele está querendo está bem no fundo do próximo andar. A garota então, de repente, se oferece para ser uma guarda-costas para o próximo andar, como sendo uma forma de pagá-lo pela taça. Ela promete que vai ser útil para ele, e depois de pensar um pouco, Mimori concorda em levá-la junto, e estabelece 2 condições. Primeiro, ela não pode meter o nariz nos assuntos pessoais dele, e em segundo, ele não pode garantir que eles irão sair vivos das ruínas. A garota concorda na mesma hora e jura protegê-lo, mesmo que isso custe sua vida. Eles acabam encontrando um monstro de planta assustador, com olhos dourados, e a garota faz um trabalho rápido com suas habilidades de espada. Mimori faz um elogio e então pergunta a ela sobre os demônios de olhos dourados. Ela responde que esses demônios especiais têm muitos pontos de experiência e ajudam heróis do outro mundo para subirem de nível rapidamente. Ela também conta que os heróis de outro mundo não podem obter experiência matando humanos, e portanto, eles precisam sempre continuar matando demônios para subirem de nível. Ela também explica que é dito que um elemento mágico especial é liberado pelo Rei Demônio. É o que transforma criaturas normais e demônios em monstros de olhos dourados, tornando eles mais poderosos ainda. Isso faz Mimori pensar no bonitão da classe, chamado Takuto, que é o herói dourado. E ele tem uma sensação estranha de que seu poder pode de alguma forma estar conectado com tudo isso. E em seguida, eles chegam em uma zona de descanso, e a garota conta que está sentindo a presença de um monstro muito perto. Mimori percebe que deve ser Pigmaro, então ele traz o monstrinho pra fora e apresenta ela. Eles imediatamente se tornam amigos, e então Mimori pede pra ela dormir um pouco, porque ela precisa descansar. Ela concorda mesmo sendo muito contra, e deita na cama improvisada, quando de repente Pigmaro começa a dançar bem na frente dela. Ela se distrai e o garoto aproveita essa chance para colocá-la para dormir, com suas habilidades. E para sua surpresa, de repente ela fica brilhando e volta para sua forma original, que é a de uma princesa elfo. E Mimori já estava desconfiado, mas agora ele tem certeza de que ela é na verdade Sera Zashiren, a princesa do reino sagrado vizinho. E bem longe deles, na floresta onde Mimori matou os 4 bandidos que estavam perseguindo ela, o líder do grupo dos Cavaleiros do Dragão Negro está olhando para o campo de mortos, e ele acredita que foi a princesa que derrotou esses 4 bandidos poderosos, e acha que vai se divertir bastante com ela na próxima vez que se encontrarem. E tempo depois, quando a princesa Ceras acorda, seu feitiço de transformação é ativado novamente, fazendo ela parecer um humano normal. Ela entra em pânico pensando que Mimori pode ter visto ela, mas se sente aliviada quando vê ele dormindo no chão, e Pigmaro se aproxima dela e começa a fazer barulhinhos, e o garoto reconhece que esse é o sinal para ele parar de fingir que está dormindo, e eles começam sua jornada na masmorra. Depois disso, eles acabam sentindo o chão tremendo, e eles decidem fugir, mas de repente, uma criatura gigante quebra a
parede bem ao lado deles, e a princesa tá reconhecendo ele como o Rei Esqueleto, e Mimori diz que ele é o monstro-chefe dessa masmorra, porque ele é muito mais forte do que qualquer demônio que eles enfrentaram até agora. No entanto, a princesa sabe muito bem que o osso que está abaixo de seu queixo é seu ponto fraco, e se eles apenas quebrá-lo, eles vencerão. Ela acredita que mercenários normais não têm chance contra o Rei Esqueleto, mas eles dois juntos podem derrotá-lo. O Rei Esqueleto parece reconhecer a princesa como sendo um perigo maior do que Mimori, e o garoto não tem nenhum problema em ser ignorado nesse tipo de caso. Ela de repente começa a ativar seu poder, dizendo a Mimori que ela vai usá-lo para derrotar esse monstro-chefe, mas ela também precisa manter isso em segredo do resto do mundo. Ela pede a ele para prometer manter tudo isso em segredo. Um tipo de armadura especial aparece no seu corpo, e o Rei Esqueleto começa a carregar uma explosão de energia, e a princesa diz para Mimori que caso ela não consiga vencê-lo, ele deve fugir imediatamente. No entanto, ele acaba agindo antes dela, paralisando o monstro-chefe com sua habilidade. A garota elfo está muito confusa, mas quando Mimori aplica o feitiço de veneno no esqueleto, ela de repente percebe que ele é simplesmente o homem que ela conheceu na floresta. Logo, o Rei Esqueleto morre por causa do veneno, e então Mimori consegue os ossos que são necessários para criar a poção de fortalecimento de slimes. Ele dá uma olhada na princesa e percebe que ela com certeza está cheia de perguntas, então promete responder a tudo assim que eles chegarem na superfície. Eles começam a andar de volta quando de repente Pigmaro avisa Mimori sobre alguma coisa que está dentro do corpo do Rei Esqueleto. Mimori começa a procurar e encontra um pequeno pacote dentro do buraco do peito do demônio. Assim que ele pega o pacote em sua mão, ele começa a brilhar e um símbolo estranho aparece nele. Abrindo o pacote, Mimori encontra um ovo estranho, e por algum motivo Pigmaro parece estar muito interessado nisso, então o garoto decide levar esse item com ele. Enquanto isso, em um local bem longe do nosso protagonista, os colegas de Mimori estão chegando na sua primeira masmorra. Esses alunos estão sendo perseguidos por alguns cavaleiros esqueletos. Enquanto uma das garotas está no chão com o braço danificado, sua amiga tenta ajudar, mas os monstros atacam rapidamente, e de algum jeito, todos eles conseguem escapar. A presidente da turma, Ayaka, se mantém firme e pronta para enfrentar esses monstros, mas antes que ela possa fazer qualquer coisa, Shogo e Takuto aparecem, esmagando os monstros com apenas um único golpe. Takuto não se importa com seus colegas, e Ayaka precisa entrar na frente para protegê-los. Takuto tá todo convencido e se achando porque tá no nível 24. E de volta à cidade das ruínas, Mimori e também a princesa acabaram de chegar na superfície. A garota mostra aos guardas a taça do olho do dragão. E com a atenção de todo mundo focada para o tesouro supremo da masmorra, nosso rapaz foge silenciosamente, e a princesa alcança ele depois, dizendo que vai receber sua recompensa do Lorde, e vai ser amanhã em uma cerimônia pública. O garoto pergunta se ele está livre até lá. Quando ela diz que sim, ele convida ela para seu quarto naquela noite, para que eles possam ter uma conversinha melhor. Ela segura a mão dele enquanto ele sai, agradecendo novamente pela taça, e naquela noite, o garoto está trabalhando na poção de fortalecimento, quando então a princesa aparece na sua porta. O garoto diz que está querendo contratá-la como sua guarda-costas pelo resto da jornada. Ele também conta que com o dinheiro da recompensa pela taça que ela ganhou, ela realmente deve estar bem servida financeiramente, mas ele ainda está querendo contratar ela. Ele está tentando fazê-la se sentir um pouco em dívida, mesmo não gostando muito dessa ideia. O garoto então pega o mapa, dizendo que está querendo chegar à Zona Dourada dos Demônios, que fica no centro do continente para achar a bruxa proibida. Ele diz que o lugar está infestado de monstros poderosos e que precisa de alguém habilidoso para protegê-lo, e a princesa é simplesmente a única pessoa em quem ele confia. Ela parece um pouco insegura sobre ir para um lugar tão perigoso, e Mimori diz ela para pensar com calma. Então, do nada, ele chama ela pelo seu verdadeiro nome, Sera Zashiren, e ela responde por reflexo, e então percebe que foi enganada, e ele pede desculpas, mas conta que utilizou sua habilidade para fazê-la dormir na masmorra, para saber o segredo dela. Ele diz que vai precisar dela como um recurso valioso. Ele sabia muito bem que a maior preocupação dela em se juntar a ele era manter seu segredo, mas agora que tudo foi revelado, a garota também baixa a guarda e explica que pode esconder sua verdadeira forma com a ajuda de espíritos, mas esses espíritos exigem que ela não durma em troca de seus poderes, e se ela dormir, ela vai voltar para sua versão original. Ela então mostra sua verdadeira forma para Mimori, dizendo que agora confia nele, e em troca, ele revela seu verdadeiro nome, para acertar as contas. Ela concorda em ser sua guarda-costas, e o garoto dá um dos cristais azuis que encontrou na primeira masmorra como pagamento, e ela simplesmente surta vendo isso, pois o cristal é na verdade um item bastante raro, chamado de Pedra do Dragão Azul, que nem está mais disponível no mercado. Só essa pequena peça vale muito mais do que a recompensa que ela recebeu por entregar a taça ao Senhor Nobre. Ela se recusa a aceitar algo tão valioso e devolve para Mimori, que considera ela gentil demais para esse mundo podre. Ele pega a pedra e joga de volta, dizendo que agora pertence a ela e que ela pode simplesmente jogá-la fora se não quiser. Ela aceita mesmo relutante e tenta contar a Mimori sobre seu passado e sobre as pessoas que ainda estão perseguindo ela, mas ele a interrompe, dizendo que não se importa com o passado dela, e como seu novo patrão, a única coisa que ele se importa
destaca são as habilidades dela. E no dia seguinte, enquanto eles estão tomando o café da manhã, o pessoal da pousada começa a fofocar sobre a princesa ter saído tão tarde do quarto de Mimori. O garoto diz a ela para ignorar, então pergunta o que ela sabe sobre feitiços proibidos. Ela diz que a deusa Vícios decidiu banir alguns feitiços antigos e chamou eles de proibidos. E o garoto pensa que se a deusa proibiu, eles devem ser perigosos para ela. Ele agradece ela pela informação e ela fica tímida, pois essa é a primeira vez que ele agradece ela assim de uma forma tão educada. Em seguida, a princesa sai para buscar suas recompensas e Mimori vai até a floresta para dar um reforço em Pigmaro com um remédio fortalecedor. Então vemos a princesa em uma festa cheia de nobres e também ricos e se sentindo solitária. Ela percebe que está ficando muito tarde e ainda não recebeu sua recompensa. Então, o Lorde apresenta um mágico famoso que pode quebrar ilusões para seus convidados. A princesa fica preocupada em ser exposta e Mimori começa a suspeitar de algo, já que a princesa está atrasada para o encontro deles. Enquanto isso, Ayaka visita a deusa Vícios para perguntar sobre o tratamento da garota que perdeu a mão. A deusa diz que curou a garota apenas porque ela é uma Rank B. Ela então pergunta a Ayaka porque ela está insatisfeita com o grupo de Takuto e tenta fazê-la se sentir culpada por não se juntar a outro herói Rank S. Apesar da manipulação, Ayaka se mantém firme, dizendo que não pode trabalhar com Takuto agora. Ela grita que está querendo cumprir seus deveres como heroína de Rank S sozinha. Ao escutar isso, a deusa conta que vai deixar todos os alunos que não conseguiram passar no primeiro teste se juntarem a Ayaka para que ela possa treiná-los. A garota entra em pânico, lembrando a deusa de que elas tinham um acordo, de que aqueles alunos seriam deixados em paz se ela lutasse por eles. Mas a deusa conta que acabou recebendo uma ordem direta do rei e não tem escolha. Ela diz a Ayaka que se ela não levar os perdedores com ela, eles serão eliminados. Então a garota não tem escolha a não ser aceitar a ordem de agora. E voltando para o outro lado, nosso garoto imagina que a princesa acabou pegando o dinheiro do prêmio e foi embora, ou alguma coisa deu errado. A primeira opção parece maluca, então ele sai em busca dela. No caminho, ele acaba escutando alguns caras falando que a garota que pegou a taça é a princesa Elfa. Estão dizendo que ela foi para a floresta assim que seu segredo foi revelado, mas isso não vai salvá-la, já que os Cavaleiros Dragões Negros estão caçando ela. Nesse momento, 3 dragões aparecem no céu, em direção à floresta. Enquanto a princesa tenta escapar, um dos Cavaleiros Dragões ataca. Ela utiliza sua magia espiritual para derrubá-lo com um golpe aéreo. Em seguida, encanta sua espada e derruba também o segundo. E o terceiro dos Cavaleiros Dragões. Ela está exausta de tanto lutar, mesmo sendo contra cavaleiros de baixa patente. Em seguida, uma lança vem na sua direção e ela bloqueia. Então, um dragão avança contra ela, mas ela percebe que é uma isca e que o verdadeiro inimigo está bem na sua frente. Ela acaba enfrentando um cavaleiro de alta patente, que diz que ela vai morrer aqui mesmo. A garota utilizou sua armadura espiritual com força total, por causa do feitiço de quebra de ilusão anterior. O soldado continua empurrando ela para trás, revelando que tem ordens para matá-la em vez de capturá-la viva. Mas depois de observá-la direitinho, ele decide aproveitar um pouquinho o momento. O soldado continua empurrando a garota para trás, e quando ela perde o equilíbrio e cai, ele chuta a espada dela para longe e se joga em cima dela. Mas bem a tempo, o garoto Mimori aparece e paralisa o soldado e também o seu dragão. A princesa sai da situação e pergunta a Mimori o que ele tá fazendo aqui. Ele aplica veneno não letal no soldado e faz ele dormir. O garoto lembra a princesa de que eles não podem falar sobre assuntos particulares com outras pessoas perto. Ele diz que veio buscá-la, mas ela conta que não pode aceitar a oferta de emprego agora, porque ele também será caçado pelos Cavaleiros Dragões se estiver com ela. Ela tenta devolver a pedra do dragão azul para ele. Ele se irrita e joga simplesmente uma bolsa cheia de pedras azuis para ela. Ela fica confusa e Mimori conta que não conseguiu achar uma companheira melhor do que ela e que também está com preguiça de procurar outra. Então, do nada, o garoto pede que ela tire sua armadura e a princesa pergunta se ela escutou direito, mas ele conta que o povo daqui viu ela com aquela roupa e pede desculpas por ter dado a impressão errada. A princesa se sente envergonhada por ter pensado que ele estava planejando alguma coisa obscena e lembra de que eles ainda não fecharam acordo de serem parceiros. Mimori então faz uma proposta. Ela pode buscar abrigo com a bruxa proibida. Ele explica que ninguém jamais descobriu o esconderijo da bruxa e como ele está indo para a terra dos monstros de olhos dourados de qualquer maneira, o acordo ainda deve ser válido, já que seus destinos estão conectados. Ela fica curiosa e pergunta por que ele está disposto a fazer tanto por ela. Mimori revela que ela lembra ele de alguém importante do seu passado. Ele admite que, embora elas não tenham a mesma personalidade ou aparência, possuem uma energia parecida. Ele confessa que abandoná-la agora seria como abandonar sua preciosa tia. Isso faz a princesa perceber que Mimori é de todo o coração uma pessoa gentil. Enquanto eles estão conversando, o dragão morre pelo veneno, mas o garoto percebeu que não foi o suficiente para subir de nível. Ele então libera a paralisia na boca do soldado, avisando que ele vai mostrar misericórdia se ele responder às suas perguntas de forma honesta. O soldado, no entanto, apenas provoca, falando que os outros Cavaleiros Dragões Negros não deixarão Mimori escapar assim de graça. O garoto continua sério e deixa claro que também não pretende deixar o soldado escapar, mas planeja acabar com o sofrimento dele desativando a configuração não letal do veneno. A garota então exige saber quem está querendo ela morta, e o soldado parece muito ansioso para ver a reação dela quando descobrir a verdade toda. Mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, uma lança voa do céu, matando ele na mesma hora. O garoto olha para cima e percebe os Cavaleiros Dragões Negros pairando no céu. Um deles está se destacando muito, com seus cabelos brancos e olhos vermelhos. O seu nome é Sivit Gardland, também conhecido como o cavaleiro mais forte da humanidade. Enquanto isso, a cena muda mostrando o imperador, que acorda
acorda suando frio, assombrado por um pesadelo em que Sivt Gardland queria que a princesa Ceras Ashiren fosse entregue a ele. E de volta à floresta, os cavaleiros dragões negros pousam no chão, e Ceras percebe que Sivt estava acompanhado por 5 cavaleiros, mas percebeu que um deles está desaparecido. Sivt conta que fez questão de matar o soldado de antes, e então outro cavaleiro comenta que matá-lo foi desnecessário. Sivt, no entanto, aconselha ele a não se envolver bastante em detalhes, falando que suas ordens provavelmente vieram diretamente do próprio imperador. Em outro momento, vemos o imperador ainda muito abalado por seu pesadelo. Ele pensa que tudo no corpo da princesa Ceras reacendeu uma chama em seu antigo e velho coração. Embora no começo ele ligasse bastante para a ideia de deixá-la viver livremente, pensar que outro homem algum dia vai encostar a mão nela é insuportável. Ele conta que está disposto a fazer o que for preciso para garantir que ela seja apagada da existência, antes que pertença a outro. E de volta à floresta, a princesa fica chocada ao saber que o grande imperador, a quem ela serviu por tanto tempo, a quer morta. Sivt conta que o soldado de antes teria sido um problema, então ele o matou, mas acrescenta que se ele tivesse de alguma forma se esquivado do ataque, ele o teria deixado viver. E Mimori, sabendo muito bem o quão poderoso foi aquele golpe, percebe que aquele soldado não teria tido chance, mesmo se não estivesse paralisado. Um dos caras então pergunta como eles deveriam tratar a princesa Ceras Ashiren, revelando que seu rei deixou a decisão para eles. Ele conta que seria muito interessante fazer algumas coisinhas divertidas com ela antes de eliminá-la, mas outro cara discorda, falando que o imperador pediu especificamente que seu cadáver fosse devolvido estando 100% limpo. A princesa está com dificuldades de processar o que está ouvindo, e se recusa a acreditar que seu imperador está querendo ela morta, mas o cavaleiro de forma fria conta que o imperador não poderá morrer em paz enquanto ela estiver viva. E abalada com a revelação, a princesa fica ainda mais atordoada, quando Sivt conta que vai dar a ela uma chance de viver, se ela derrotar ele em um duelo. E vendo que a situação está muito interessante, um deles comenta que a armadura espiritual de Ceras é muito famosa, e Sivt parece muito ansioso para testá-la em batalha. No entanto, quando o duelo estava prestes a começar, a atenção de Sivt acaba mudando, e ele se interessa mais por Mimori, sentindo algo muito diferente nele. Agora Sivt fica 100% focado em Mimori, perguntando sobre ele, e o garoto rapidamente percebe que não pode se dar ao luxo de vacilar na frente desse sujeito. Ele percebe que Sivt e sua equipe estão muito fora de seu alcance, e percebe que Sivt é ainda mais perigoso e poderoso do que ele pensava no começo. Mas em vez de entrar em pânico, o garoto sorri. Situações difíceis como essa sempre fazem o sangue dele ferver. E se fazendo de moleque debochado, ele pergunta se pode falar com Sivt um pouquinho. Mas primeiro, Sivt está querendo saber seu nome, e o garoto se apresenta com um nome falso. Mas Sivt não é otário. Ele sabe muito bem que deve haver algum motivo por trás desse nome muito esquisito. Então outro cara em voz alta pergunta por que Sivt está se importando com esse cara aleatório. E Sivt explica que isso é muito estranho. Esse cara não está nem um pouco assustado, apesar de estar diante dos grandes cavaleiros do Dragão Negro. Em vez disso, ele está apenas esperando o momento certo para atacar. O outro cara fica muito surpreso com a revelação, e Sivt fica ainda mais interessado no garoto, já que ele parece muito forte e confiante. E além disso, Mimori está querendo conversar, então ele realmente parece ser alguém que vale a pena prestar atenção. Mimori percebe que Sivt não é nem um pouco burro, e sabe muito bem que precisa tomar cuidado com as palavras, então pergunta a Sivt se ele está procurando um oponente à altura, e quando Sivt responde que sim, Mimori fala que isso é muito estranho, considerando que existem tantos oponentes mais fortes que humanos por aí, e até menciona a deusa. E Sivt concorda, falando que existem vários oponentes poderosos nesse mundo. Sivt admite que tem esperanças nos heróis invocados pela deusa, já que suas bênçãos sagradas permitem a eles atingirem seu potencial máximo rapidamente. Ele está convencido de que esses heróis um dia serão inimigos dignos, e está apenas esperando o momento certo. Mimori percebe que o único desejo de Sivt é encontrar um oponente à altura dele. Sivt então se vira para a princesa, dizendo que ela não interessa ele mais. Ele conta de forma fria que vai entregar a cabeça dela para o Império, deixando ela horrorizada. E Sivt ainda diz a ela para não agir de forma arrogante, lembrando de que ela é a única razão pela qual o Imperador mudou de lado. Isso acabou gerando vários confrontos e batalhas. A princesa fica atordoada com o que escutou, e outro cavaleiro solta a notícia de que o Imperador destruiu todo um vilarejo porque a deusa exigiu que Ceras fosse entregue, mas o Imperador no final acabou se recusando. Enquanto a conversa se desenrola, Mimori pensa em um plano para salvar a própria pele. Ele se vira para Sivt e pergunta se ele realmente está procurando por um inimigo que possa realmente representar um perigo para sua vida. Sivt responde que sim, e o garoto de forma ousada conta que ele vai se tornar esse oponente, e então conta a verdade. Ele é um dos heróis invocados pela deusa, revelando seu verdadeiro nome. Todos, incluindo Ceras, ficam chocados ao escutar isso, e isso definitivamente chama a atenção de Sivt. Eles se perguntam o que um herói como Mimori está fazendo em um lugar como esse, e o garoto sabe que não pode mentir descaradamente, pelo menos não para alguém que é tão esperto e poderoso como Sivt. Então, ele inventa uma história que é muito parecida com a verdade. Ele explica que está ocupando uma posição única entre os heróis, e é por isso que ele está agindo de forma independente. A curiosidade de Sivt está aumentando cada vez mais, então ele pergunta por que Mimori está agindo sozinho. Ele conta que está em uma missão própria, e por isso acabou recebendo liberdade para fazer o que quiser. Sivt fica surpreso, impressionado por até mesmo a deusa reconhecer o potencial desse garoto, e se pergunta o que Mimori está querendo dele. O garoto então joga na lata, pedindo a Sivt que poupe a vida dele por enquanto, prometendo que um dia ele vai ficar forte o suficiente para matá-lo, e ele não vai parar por aí. Ele jura até mesmo pisotear a própria deusa se for preciso. E Sivt, impressionado com a ousadia
ousadia desse cara, pergunta como diabos ele planeja ficar mais forte. Mimori explica que está indo para a terra dos monstros de olhos dourados, trilhando um caminho que é muito diferente dos outros heróis, um caminho que a deusa permitiu ele de seguir. Ele garante a Sivit que planeja voltar um dia, não para desaparecer, mas para acertar as contas, e com isso Sivit concorda em deixá-lo ir, ansioso por sua futura batalha até a morte, e diz a Mimori para cair fora daqui, e ele então conta que eles também vão embora assim que lidarem com a princesa Ceras. Mas o garoto entra no meio novamente, dizendo que isso não seria benéfico para ele. Ele explica que vai precisar de Ceras para navegar em segurança pela terra dos monstros de olhos dourados. Sivit fica surpreso com a coragem desse moleque em pedir esse tipo de coisa, pois estaria levando a princesa sem a permissão da deusa. O garoto diz que não importa para ele se a deusa aprova ou não, ele vai usar Ceras para se fortalecer, e Sivit tá gostando bastante dessa pequena mente maluca. E assim, ele acaba caindo na conversa do nosso protagonista e decide poupar a vida dos dois, o que deixa os outros cavaleiros indignados. Sivit conta que eles sempre poderão matá-la no futuro, e quando outro cara tenta ir contra essa ideia maluca, falando que Mimori pode fugir para sempre, Sivit, de um jeito assustador, manda o cara calar a boca se quiser continuar vivo, e o cara recua na mesma hora. Ele então ordena que o outro cavaleiro informe ao último dos 5 cavaleiros dragões sobre a mudança de planos, e todos eles se preparam para deixar a floresta, mas assim que eles viram as costas, nosso garoto faz o seu movimento, com um ataque rápido, paralisando todos eles, fazendo com que os dragões e os cavaleiros caiam no chão. Mimori, agora de pé sobre eles, explica muito calmo que não tem intenção de prolongar essa situação. Essa é uma história de vingança e também traição, e ele sabe muito bem que os cavaleiros dragões serão apenas um espinho em seu pé, se continuarem vivos no futuro. É por isso que ele precisa eliminá-los aqui e agora. Sivit está com dificuldades para se mover, e exige saber o que o garoto fez. Então Mimori conta que envenenou todos eles com uma dose letal, e apesar da paralisia, Sivit continua tentando revidar, o que deixa Mimori um pouco assustado com a força absurda desse cara. Nem mesmo o Devorador de Almas conseguia se mover tanto, sob os efeitos da paralisia. O cavaleiro mais forte da humanidade, Sivit, está apenas movido por sua força de vontade, e tenta atacar, mas seu corpo não está respondendo. Mimori observa, percebendo que precisa ver esse sujeito morrer com os próprios olhos, só para ter certeza. Enquanto ele se prepara para um ataque, ele começa a conectar sua mente com a de Pigmaro, mas então, após a morte do cavaleiro, sua energia vital restante se transforma em um sinalizador, alertando aos outros sobre a sua localização. As outras criaturas dragões aparecem, e Mimori diz a Ceras que vai ficar aqui com Pigmaro, falando que ela pode fugir se quiser, mas a princesa Ceras, sendo a guarda-costas muito leal que ela é, escolhe ficar ao lado de seu mestre. Os soldados ficam surpresos ao ver os 5 dragões em um estado de quase morte, e ficam ainda mais assustados ao descobrir que Sivit, o grande líder intocável e poderoso, está perto de morrer. Sivit então rapidamente ordena que todos eles mantenham distância e ataquem de longe, e nunca devem se aproximar. O garoto Mimori então completa sua conexão com Pigmaro e começa a sentir os efeitos colaterais desse poder. Ele demora um pouquinho para ativar a habilidade, e isso drena bastante a sua energia de mana. Esse poder gigantesco é graças à poção de aprimoramento de monstros, que só serve para pequenos momentos de combate, mas é tudo que ele precisa para agora. Os braços gosmentos de Pigmaro disparam, ampliando o alcance de Mimori, e ele paralisa e envenena os cavaleiros dragões no céu, um por um. E em seguida, ele faz os 3 cavaleiros restantes adormecerem, elevando sua habilidade de sono para o nível 3, e desbloqueando a capacidade de aplicar efeitos de escuridão e congelamento. Mimori então decide testar esses novos poderes, e faz seus inimigos enlouquecerem com atitudes violentas, e ele imagina que é uma combinação perfeita com paralisia, para acabar com eles mais rápido. A escuridão faz eles ficarem completamente cegos, e o garoto não sente nenhum pingo de culpa, enquanto tortura todos eles. Afinal de contas, esses caras estavam simplesmente planejando fazer algo doentio com a princesa Ceras, e quando todos os dragões finalmente morrem pelo veneno, o garoto ganha mais níveis, mas para sua surpresa, Sivit continua insistindo, exigindo saber quem realmente ele é. O garoto simplesmente responde, sou apenas um cara que busca vingança, e em seguida, Sivit finalmente morre, graças ao veneno. E depois Mimori conta pra princesa que ela deve parar de ser caçada por enquanto, e ela agradece o rapaz pela ajuda, e percebe a expressão gentil no rosto de Mimori, e pergunta sobre isso. O garoto admite que está pensando em uma pessoa muito gentil nesse momento, e é por isso que a sua atitude mudou bastante depois da batalha. A princesa então menciona o último dos 5 dragões, e se pergunta de ter notado que os dragões montados pelos 5 cavaleiros eram muito diferentes dos demais. O garoto manda ela tentar ficar tranquila, dizendo que não tem com que se preocupar, ele já havia destruído aquele outro cavaleiro quando encontrou ele antes. Isso foi muito antes dele chegar no local onde ela estava. A princesa Ceras fica chocada por ele ter derrotado o matador de heróis com tanta facilidade. Em seguida, vemos a presidente da classe, Ayaka, verificando seus status. Ela está frustrada por ainda não ter despertado a sua habilidade única. Os outros heróis estão com ela, esperando pela deusa. Em vez disso, uma moça chamada Nyatan, uma seguidora da deusa, aparece e informa que vai treiná-los, já que a deusa está ocupada. Shogo, nada satisfeito em receber ordens de alguém que é muito menor do que ele, desafia ela para uma luta. Mas num piscar de olhos, ela simplesmente humilha o cara folgado completamente.
rapidamente, não deixando dúvidas que ela é muito forte. Ela diz ao grupo que eles vão voltar para a capital em breve e iniciarão a próxima fase do treinamento. E de volta à floresta, nosso garoto Mimori tá contando à princesa tudo o que aconteceu desde que chegou nesse mundo. E ele está decidido a usar seu poder para destruir qualquer coisa que atrapalhe sua vingança. E ela, já sabendo a verdade sobre a destruição da sua nação, revela que também está guardando o rancor da deusa. Ela oferece sua força para Mimori em sua busca por vingança, mas o garoto avisa que a sua busca é muito egoísta e muito sem valor. Mas ela fica insistindo em ajudá-lo como forma de retribuir por salvá-la. Mesmo relutante, ele concorda em confiar nela, prometendo que um dia irá devolver esse favor. A cena então muda para Niatan, encontrando a deusa Vicious, e a deusa está achando que fez bem em deixar Niatan vigiando os heróis. Ela é forte, sábia e muito leal, tanto que ela prova sua lealdade agindo como se fosse um bichinho de estimação. E essa deusa traidora e arrogante conta que o dia em que os heróis enfrentarão um grande império demoníaco pode estar mais próximo do que ela imaginava. A cena então muda para alguns soldados inspecionando as ruínas, verificando se tá tudo em ordem. O cristal que eles usaram para escanear a área não demonstra nenhuma reação, o que deveria ser um sinal de alerta, mas em vez de investigar mais a fundo, eles ignoram a situação, pensando que o cristal esteja com defeito. Eles decidem colocar no relatório que está tudo bem, mantendo a rotina, pois em suas mentes não tem como alguém sobreviver a essas ruínas do desespero, um lugar que tem uma chance de sobrevivência de 0%. Enquanto isso, nosso garoto Mimori está dando uma olhada em uma loja de máscaras em uma vila próxima, interessado por uma máscara bem maneira. O vendedor acaba percebendo seu interesse e pensa que o nosso garoto Mimori talvez seja um fã de um cara chamado Senhor das Moscas. O garoto confuso pergunta que porcaria é essa, e o cara explica todo animado que o Senhor das Moscas era uma figura lendária que transformou uma ilha cheia de monstros em uma fortaleza, defendendo ela contra todos os tipos de invasões. Ele se tornou o mestre dos demônios e acabou sendo rejeitado pela própria fonte do mal. Embora seu exército tenha sido aniquilado, a derrota foi tão brutal que eles ainda são lembrados e admirados até hoje. A cena então muda para a princesa, que está hospedada em uma pousada na mesma vila. Ela está mergulhada em pensamentos sobre Mimori e ela já está apaixonada, mas decide não confessar seus sentimentos. Ela tá pensando que se preocupar com emoções iria distraí-los de sua missão, então ela decide se concentrar em ser sua espada e guarda-costas por enquanto. Mais tarde, nosso garoto entra em uma tenda e experimenta a máscara. Enquanto observa seu reflexo, ele admite para si mesmo que não tá se sentindo um grande herói no momento. Na verdade, se sente mais como um demônio. Então jura que um dia vai esmagar a deusa Vicious, avisando para não duvidar da determinação de um homem que vendeu sua alma por vingança. A cena então muda para o castelo de um grande reino, onde os reis das nações aliadas se reúnem para uma reunião. Eles ficam chocados ao saber que os 5 dragões foram derrotados, e o rei mal consegue acreditar e ele está lutando para aceitar que aquele grupo tão poderoso não existe mais. Outro cara com uma expressão sombria confirma que identificou pessoalmente os corpos dos 5 dragões, falando que eles ainda estão investigando as causas da morte. Eles então perguntam se alguém tem uma outra informação para compartilhar, e a deusa é chamada para falar, e ela revela que os Cavaleiros Dragões Negros estavam rastreando a princesa Ceres Ashiren antes de serem mortos. Então perguntam se tem alguma outra pista sobre para onde a princesa foi depois. Eles acharam restos ensanguentados das roupas da princesa no local, e vendo aquela quantidade de sangue, dá para acreditar que ela tenha sido gravemente ferida. Eles estão pensando sobre a chance de Ceres e os dragões terem se matado, e conta que ficaram sabendo que o imperador, que era completamente obcecado pela princesa, acabou falecendo na noite passada, ficando maluco antes de morrer. Eles desprezam aquele cara psicopata, dizendo que não se importam com o imperador covarde que vendeu seu próprio país sem lutar. A deusa então conta que a perda dos Cavaleiros Dragões Negros é lamentável. Eles eram sua melhor defesa contra o grande império demoníaco. Ela reconhece que perdê-los é um grande prejuízo para a Aliança Sagrada, lembrando que os heróis de outro mundo agora serão mais importantes. Também é dito que sempre que o império demoníaco retorna, todas as nações são forçadas a depender de uma aliança. Ela lembra de que eles não têm escolha, pois a essência do Lorde Demônio acaba bloqueando todo o poder de cada alma viva nesse mundo. O homem loiro chamado Miradias está aparentemente querendo dar uma investigada e pergunta se ela sabe alguma coisa sobre as lendas do Matador de Deus. A deusa está descartando a importância dessa história, falando que é completamente desnecessária no momento. E Miradias, vendo que isso não vai chegar a lugar nenhum, pede desculpas pela interrupção. Outro homem então muda o assunto de novo, perguntando se eles acreditam que a princesa Ceres Ashiren foi responsável pela queda dos 5 dragões, e conta que vários usuários de magia amaldiçoada estão assumindo a responsabilidade pela tragédia, imaginando que foi tudo obra deles. A cena muda para Mimori e a princesa entrando em uma cidade movimentada. Ela conta que a terra dos monstros de olhos dourados fica mais ao norte daqui. Enquanto eles estão caminhando, o garoto percebeu que não tem ninguém seguindo eles, e Ceres explica que essa cidade aqui é a melhor opção para fazer os preparativos necessários. A atenção do rapaz é então atraída para um gigantesco coliseu, e a princesa Ceres explica que se chama Coliseu dos Esportes Sangrentos, uma arena onde escravos e mercadores lutam até a morte. Os lutadores, conhecidos como os Guerreiros do Porto Sangrento, podem ganhar recompensas ao vencer partidas. O garoto tá percebendo que isso daqui tá muito parecido com os gladiadores da Roma Antiga. Ela também conta que a Guilda de Mercenários e também o Duque estão administrando esse local juntos, e isso acabou se tornando a principal fonte de entretenimento para as pessoas daqui. Mas começou como sendo uma forma de avaliar os lutadores da Guilda de Mercenários. Os dois então vão para uma pousada, onde a princesa dá a ideia deles comprarem apenas um quarto para economizar na viagem. O garoto comenta que ele é homem, mas a
princesa não tá se importando com isso, até parecendo um pouco interessada com essa ideia de dividir um quarto com ele. Eles se acomodam em um pequeno quarto, e a cena corta para eles jantando em uma taverna próxima. Enquanto eles estão comendo, Mimori acaba escutando um grupo de bêbados discutindo sobre a queda dos Cavaleiros Dragões Negros. Um cara fala que tem um boato de que Seras Ashiren foi a responsável pela morte dos 5 dragões. Outro cara diz que a princesa foi realmente morta por eles. Outro cara conta que foi um grupo chamado de Guardiões de Azint que derrubaram os dragões. Isso chama a atenção de Mimori, e ouve o cara explicar que eles estão se gabando bastante de ter amaldiçoado os dragões até a morte. Mimori, curioso, pergunta a Seras o que ela tá achando dessas fofocas, e ela conta que já ouviu falar desses caras. Eles são conhecidos por serem seguidores do Deus das Maldições. Enquanto eles estão conversando, um grupo de Guardiões de Azint entram no bar, agindo como se fossem os donos e também se achando bastante. Mimori dá uma pequena olhada e pensa que eles não representam uma ameaça, sentindo até mesmo uma pequena satisfação por eles estarem assumindo a responsabilidade dele. Alguns caras dentro desse bar estão convencidos de que os Guardiões de Azint podem ter realmente derrotado os Cavaleiros Dragões Negros, enquanto outros estão duvidando, imaginando quem poderia ter derrotado os 5 dragões. Eles falam que talvez possa ter sido o Matador de Dragões, ou a Mulher Leopardo do Coliseu, ou até mesmo a Bruxa Proibida. Eles são os mais prováveis. Eles também falam que ninguém vê a bruxa há mais de uma década, mas um dos clientes conta que alguém nessa cidade conheceu ela. Nosso garoto, ao escutar isso, não perde tempo e já se aproxima deles pedindo mais detalhes. Embora no começo eles fiquem cautelosos, eles concordam em revelar tudo, mas foi só quando Mimori se ofereceu para pagar mais bebidas. Os clientes então revelam que o campeão de esportes sangrentos mais forte da cidade é aquele que supostamente conheceu a Bruxa Proibida. Nosso garoto então se pergunta onde é que ele pode achar esse cara, e nesse momento, quando o campeão do Coliseu entra no bar, os caras ficam falando que é Eve Speed, a guerreira de esportes sangrentos mais feroz da região. Mimori rapidamente aproveita a chance e vai ficar babando o ovo dela. Ele se apresenta todo educado, falando que é uma grande honra e que estava muito ansioso para conhecê-la. Eve, no entanto, não cai nesse papinho dele e manda ele falar logo o que ele tá querendo, sabendo muito bem que ele não está interessado nela só porque ela é uma grande guerreira de esportes sangrentos. Então o garoto pergunta assim de cara se ela sabe onde é que tá a Bruxa Proibida. Eve admite ter se aventurado na Terra dos Monstros de Olhos Dourados uma vez, mas não conheceu essa tal bruxa, falando até mesmo que não faz ideia de onde ela deve estar agora. A princesa Seras acaba percebendo alguma coisa muito estranha na resposta de Eve. A Mulher Leopardo então pergunta para Mimori por que ele tá procurando pela bruxa, e ele conta que é muito curioso e está sonhando se tornar um dia um grande conhecedor e também estudioso. E também está na esperança de contratar um mercenário para visitar a bruxa. Eve avisa sobre isso, dizendo que a Terra dos Monstros de Olhos Dourados é muito perigosa, e duvida que ele sobreviva com esse corpinho branquelo por mais de 3 dias lá. O garoto agradece a preocupação, e com isso Eve vai embora com o último conselho, para que ele valorize sua vida. Mais tarde, Seras conta a Mimori que Eve estava mentindo, e ele percebe que Eve deve realmente saber onde a bruxa está. No quarto deles, o garoto de repente se lembra de ter esquecido de levar comida para o bichinho Pigmaro, mas então lembra que pode usar a bolsa mágica que a deusa deu para ele. Ele pega um pedaço de pão e dá para o pequeno slime. Ele e a princesa também dão uma mordida, e a garota fica muito surpresa com o sabor. Então ela pergunta, curiosa, se aquela comida é muito comum no mundo dele. E o rapaz responde que sim, e percebe que ela gostou bastante, e até gostaria de dar mais um pouquinho, mas a bolsa produz itens aleatoriamente. Ela também gostou da embalagem do pão, não tô dizendo que ela comeu, mas que achou muito bem feita, e o garoto acha que pode parecer mais especial por ser de outro mundo. Eles então se concentram em discutir o próximo passo, e Mimori espera que Eve revele a localização da bruxa. Então a princesa Seras recomenda que eles juntem o máximo de informações sobre Eve amanhã. O garoto pensa sobre o que um guerreiro de esporte sangrento mais valoriza, além da sua própria vida, é claro, e a princesa conta que provavelmente é o dinheiro, já que ele poderia comprar a liberdade deles, mas para isso seria necessário uma quantidade bem alta. Enquanto isso, vemos Eve se encontrando com uma garota elfa negra, ajudando ela e prometendo libertá-la algum dia, e a garota confia de todo o coração em Eve. De volta à pousada, a princesa pratica sua habilidade com a espada, revelando sua armadura espiritual. O garoto observa, achando que sua roupa espiritual parece algo que veio de uma cena de transformação de uma garota mágica, e fica impressionado com a elegância de sua espada. Depois que ela termina, o garoto fica curioso para aprender, e pergunta se por acaso existe algum truque para combate corpo a corpo. Então a princesa pergunta se ele realmente está interessado. O garoto explica que tem confiado demais nas suas habilidades atuais, e que um dia pode precisar de algo mais diferente no futuro. Ela fica surpresa, mas mesmo assim concorda em dar algumas dicas, o que faz ela lembrar de seus velhos tempos treinando cavaleiros como capitã. Ela então manda Mimori tentar atacá-la, e ele desfere um soco, mas ela impede sem nenhum esforço, explicando que essa técnica pode ser usada em inimigos que você não quer machucar gravemente. E muito envergonhada por estarem bem pertinhos, especialmente com o perfume dele, ela solta e se desculpa por ter sujado o corpo dele com o suor dela. O garoto manda ela ficar tranquila, dizendo que não liga pra isso não. Então ela pergunta se ele concorda que ela ensine ele desse jeito. Ele diz que está tudo bem e eles continuam com o treinamento. Depois a cena muda para Seras, que parece ter gostado bastante do perfume do nosso garoto. Ela então fica pensando quando será que vai chegar o dia em que ela vai confessar que está completamente caidinha por ele. No momento em que ela tenta pensar mais, Mimori aparece do nada, e ela entra em pânico, mas então tenta manter a calma e pergunta o que ele está fazendo aqui. E o garoto, vendo que ela está esquisita, conta que as roupas dele haviam sumido, e ela conta que pegou tudo para lavar junto com as dela.
ela. Ele fica surpreso que ela está fazendo isso por ele sem ele nem pedir, mas ela fica dizendo que está muito bem acostumada a lavar roupa. Mais tarde naquela noite, enquanto Ceras está dormindo tranquilamente, Mimori está bem acordado, lendo alguns livros. Ele não consegue deixar de notar a calmaria e também a gentileza da princesa enquanto ela dorme. Ela parece até um anjo. E ele conta pra gente que já percebeu que ela está completamente apaixonada e escondendo seu amor por ele, apenas para ficar 100% focada em ser uma boa guarda-costas. E ele está sentindo muita gratidão e respeito por ela nesse momento. A garota acorda de repente, surpresa que ele ainda esteja acordado. Então Mimori conta que não conseguiu pregar os olhos, e ela rapidamente pega sua bolsa. Ela mostra um monte de folhas especiais e explica que cada uma tem um efeito diferente. Algumas ajudam a dormir, enquanto outras podem revigorar e dar energia, deixando a pessoa muito bem, e tem uma aqui que serve para casais. Então depois de falar isso, o rosto dela ficou vermelho de vergonha, percebendo que eles ainda não são um casal para usar esse efeito. Ela toda inocente tenta se desculpar falando que jamais faria alguma coisa estranha com ele. O garoto sabe disso e pega um pouquinho para fazer uma bebida, misturando as folhas. Enquanto Mimori prepara o chá que ele já tinha com ele, a princesa dá uma provada antes de colocar as folhas dela, falando que é delicioso mesmo sem elas, e conta que é uma excelente bebida para acompanhar uma refeição. Mas então a garota, por acidente, coloca a quantidade errada de folhas na bebida. Mimori percebe que ela tá estranha e se oferece para dar um golinho, mas ela insiste em tomar tudo sozinha. Os dois então tomam o chá, e Ceras está achando muito refrescante. No entanto, o nosso garoto fica confuso, já que esse chá de folhas deveria deixar eles com vontade de dormir. Mas então a princesa percebe que utilizou as folhas especiais para casais. Além disso, eles beberam bastante desse chá de elfo. O garoto vê o lado bom, pois agora consegue ficar acordado a noite toda, mas fica um pouquinho envergonhado. Enquanto ele fica lendo, a princesa, que está sentindo os efeitos das folhas mágicas, pergunta se ela pode fazer cócegas nele. O garoto perde a postura de machão só de olhar para ela, mas se segura e diz para ela dormir um pouquinho, já que eles precisam ficar descansados para o dia seguinte. Ela então pergunta como diabos ele consegue resistir tanto a uma garota bonita, sendo que todos os outros caras sempre caíram nos encantos dela. E ele conta que por enquanto sua sede de vingança é tão grande que bloqueia todo o resto. Ele explica que assim que completar sua vingança, ele vai poder aproveitar essas outras coisas, mas até lá está preso nessa maldição. E vendo que ele é um homem diferente dos outros e cheio de determinação, a princesa jura fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ajudá-lo a se livrar dessa maldição de vingança. E ele responde dizendo que está contando com ela. A cena então muda, mostrando eles no Coliseu no dia seguinte, e depois de um pouco de investigação, a princesa conta a Mimori a história de Eve Speed. Ela era no começo uma escrava de guerra, vendida ao Coliseu por um mercador de escravos, e assim que chegou já se tornou uma celebridade desde o começo, porque pessoas leopardos são uma visão rara. E em seu histórico de 3 anos de batalha, ela não perdeu sequer uma única luta, e amanhã será sua luta final, e ela já ganhou o suficiente para comprar a sua liberdade. Mimori percebe que isso vai dificultar o acordo dele, onde ele pretendia usar o dinheiro como alternativa para salvá-la da escravidão, mas a princesa conta que Eve, na verdade, já ganhou o suficiente para comprar sua liberdade já faz 2 anos, mas continuou lutando apenas para salvar uma outra pessoa. Nosso protagonista descobre que Eve Speed está tentando libertar uma garotinha. A princesa também revela que a maioria dos campeões anteriores do torneio sangrento encontraram seu fim durante a luta final de despedida. Mimori também escutou bastante rumores sobre isso, e pensa que talvez seja porque eles enfrentam um oponente realmente difícil, mas a princesa Ceras Ashiren fala sobre um rumor mais sombrio, de que o Duque que comanda o Coliseu manipula essas lutas para colocar os campeões em desvantagem, e nosso garoto, curioso, pensa que essa pode ser a brecha que eles estavam precisando. Enquanto isso, vemos Eve Speed se preparando para a luta. A princesa pergunta a Mimori se Eve Speed tem alguma chance de sobreviver, mas o garoto, com uma expressão sombria, fala que o Duque jamais a deixaria viver, e que com certeza tentará matá-la com uma grande jogada, que em breve vai chamar a atenção de todo o público. Ceras Ashiren fica chocada com isso, e pergunta o que eles farão amanhã. Então Mimori, sem hesitar, responde que eles não precisam esperar até amanhã, eles vão agir ainda hoje. E depois, naquela tarde, ele segue Eve até um beco escuro e aparece bem na frente dela, bloqueando o seu caminho. Eve parece confusa e pergunta o que ele tá querendo, lembrando ele de que ela já disse antes que nunca tinha visto a bruxa. Mimori conta que não acreditou no que ela disse, e ele rapidamente diz a ela que sabe que é mentira. A princesa então chega dizendo que eles sabem que ela está escondendo alguma coisa, e Mimori começa a dizer pra ela parar de papo furado e começar a confessar. Eve imediatamente assume uma postura defensiva, estendendo a mão para sua espada, mas Mimori rapidamente a manda se acalmar, garantindo que eles só querem ajudar. A mulher leopardo, ainda desconfiada, continua com a mão na espada, enquanto Mimori continua explicando que o Duque está planejando matá-la na partida de amanhã, e ele conta que isso seria um grande problema para eles dois, pois precisam encontrar a localização da bruxa. Mimori então pergunta logo para Eve se eles deveriam capturar aquela garota que ela está querendo e tirá-la daquela cidade de escravos essa noite. A mulher leopardo fica furiosa com essa ideia e ameaça cortar as mãos deles se ousarem encostar um dedo naquela menina. Mimori diz ela para ficar tranquila e garante que eles não querem fazer mal a ninguém, eles estão aqui apenas para ajudar. A princesa
japonês então diz que eles sabem muito bem que ela tem lutado nos últimos 2 anos apenas pelo bem da garotinha Lisbeth. Eve então percebe que esses dois realmente sabem bastante sobre ela, então respira fundo, se acalmando um pouco e admitindo que não pode simplesmente ignorar a luta de amanhã. Ela sente que não tem escolha a não ser participar. O garoto pergunta se eles devem levar Lisbeth para um lugar seguro, mas Eve responde que se eles não seguirem as regras da cidade e tentarem fugir, suas cabeças serão caçadas e eles serão perseguidos por soldados e assassinos pelo resto de suas vidas. Ela confessa que já teria fugido há muito tempo se estivesse sozinha, mas com Lisbeth ao seu lado, ela não pode correr esse risco. O garoto Mimori fica insistindo novamente, falando que ele poderia levá-la para a segurança da Zona Dourada, onde a bruxa vive, um lugar onde ninguém tem coragem de entrar. Mas Eve balança a cabeça, dizendo que ninguém conseguiria passar pela zona. É muito perigoso. Mimori, no entanto, faz uma promessa. Aconteça o que acontecer, ele vai garantir a segurança da garotinha. A mulher leopardo fica pensativa, então olha para Ceras, percebendo na mesma hora sua grande experiência em artes marciais. Em seguida, olha para Mimori e pergunta do que ele é capaz. O garoto, sendo um pouquinho arrogante, conta que ele conseguiu derrotar o Rei Esqueleto sem muita dificuldade. Ela dá um sorriso e reconhece que, embora o Rei Esqueleto seja um oponente difícil, não é nada comparado ao que ele vai encontrar na Zona Dourada. O garoto responde decidindo revelar que foi ele quem derrotou os Cavaleiros Dragões Negros. Eve não acredita e apenas ignora, dizendo que um fracote como ele não conseguiria aguentar nem o mais fraco dos Cavaleiros Dragões. Mas Mimori não fica ofendido. Ele levanta o braço e antes que Eve consiga desembainhar sua espada, ele ativa sua habilidade de paralisia, congelando o corpo dela completamente. Enquanto ela luta para se libertar, ele, muito calmo, diz ela para relaxar, avisando que quanto mais ela resistir, mais energia ela vai perder. Em seguida, de forma séria, ele conta que com essa habilidade básica, ele conseguiu derrotar o herói mais forte da humanidade sozinho. Ceras então se aproxima e também remove seu capuz, revelando que é a princesa elfa que os Cavaleiros Dragões estavam perseguindo, e conta ter visto a batalha de Mimori com seus próprios olhos. E com essa revelação, o garoto liberta Eve Speed do feitiço de paralisia, mostrando o real potencial de seus poderes. Mas a mulher leopardo conta que, apesar de tudo, não quer depender da ajuda deles. Ela planeja vencer sua partida final amanhã de forma justa e honesta, e libertar aquela garotinha do seu próprio jeito, confiando mais em sua própria força do que na de estranhos. Mimori fica olhando para ela e pergunta se ela realmente tá pensando que o Duque vai deixá-la ir embora tão facilmente. Lembrando que o Duque tem a reputação de ser um grande riquinho mimado e pé no saco. E Eve conta que, apesar do péssimo caráter do Duque, ele ainda é um humano e não vai ser cruel o suficiente para quebrar a sua própria palavra. E ela está confiante em suas habilidades para derrotar seu oponente e começar uma nova vida. Mimori então conta que vai embora e diz que se ela mudar de ideia, ele vai estar esperando nos portões da cidade até o amanhecer. Eles voltam para a cidade e depois acabam se encontrando com uma grande multidão reunida em torno de um grupo de magos das trevas. Os magos contam que esse homem insultou o seu deus, então eles decidiram eliminá-lo. Mimori e Ceras preferem ignorá-los e continuar seu caminho. E ao cair da noite, eles escutam esses magos das trevas irritando uma garota desconhecida sem motivo, quando ela recusa o convite para fazer parte do seu grupo. E escutando tudo isso, a raiva da princesa Ceras explode e ela se prepara para sacar a espada. Mas Mimori impede, e em vez disso, ele lança seu feitiço de fúria em um dos magos, e o homem na mesma hora enlouquece, batendo e mordendo todos ao seu redor, o que acaba criando uma chance para a garota escapar. Mimori então lança o feitiço de loucura nos outros magos, que começam a lutar entre si, permitindo que ele e a princesa escapem sem serem notados. Pouco depois da meia-noite, ele e a princesa Ceras partem em direção ao portão. Enquanto ela pergunta se ele realmente acredita que Eve vai buscar a ajuda deles, Mimori responde que tem certeza de que o Duque é um completo canalha, e que se a mulher leopardo decidir acreditar na palavra daquele velho malandro, ela com certeza vai se dar muito mal. Enquanto isso, Eve Speed está lutando contra esse mesmo pensamento a noite toda, sem nem conseguir pregar os olhos, imaginando se o Duque vai cumprir sua palavra. Ela decide obter algumas respostas e vai perguntar diretamente ao Duque se o acordo sobre a libertação de Lisbeth ainda está de pé. Mas antes que ela pudesse entrar na sala, ela escuta um soldado conversando com o Duque sobre a batalha de amanhã. O soldado pergunta se tem alguma mudança no plano, mas o Duque responde de um jeito frio que não vai ter nenhuma mudança e que Eve Speed com certeza vai morrer amanhã. Claro que isso a deixa chocada e profundamente traída, e ao escutar o Duque revelar que está planejando dar a ela uma poção que enfraquece seus sentidos, o soldado dá risada, e o Duque continua reclamando que teve que gastar muito dinheiro no santuário que estava sendo construído para ela, já que ela é tão amada pelo público. Mas ele zomba, chamando a mulher leopardo de uma criatura que está longe de ser considerada humana. Ele fica dizendo muitos insultos, e Eve Speed não consegue acreditar no que está escutando. O soldado então pergunta o que vai acontecer com a garotinha Lisbeth, e o Duque responde que por ser uma elfa, ela pode valer muito dinheiro em outros países. Todos começam a dar risada, enquanto Eve Speed aperta os dentes e volta para sua cela. Agora ela finalmente tomou a decisão, e ao sair, um homem encapuzado chama ela, dizendo que está muito ansioso para a luta de amanhã. Ela diz que também está, e quando se vira para sair, o assistente do homem entra correndo e diz que tem um problema. Eve Speed então pega sua roupa e vai até o portão principal, onde encontra Mimori e também a princesa esperando. Mimori fica surpreso ao vê-la tão cedo, mas ela responde que finalmente entendeu que o Duque é de fato um cara idiota que não se pode confiar. Então ela aceitará a oferta de Mimori e vai fugir com ele. O garoto diz que tá querendo algo em troca, e Eve concorda, dizendo que vai revelar
revelar a localização da bruxa e até mesmo vai entrar na zona dourada dos demônios com eles. E com isso dito, é negócio fechado, e Mimori se prepara para salvar a garotinha. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a garotinha elfa está trabalhando em uma taverna, limpando mesas, enquanto uma velha mal educada sai furiosa da cozinha, gritando para ela mexer as mãos mais rápido. A pobre garota se esforça ao máximo para acelerar o ritmo, mas a velha rabugenta, com muita arrogância, começa a dar uma bronca nela sem motivo algum, até que a garotinha cai no chão. Lisbeth tenta conter suas lágrimas, tentando se manter forte enquanto se lembra de Eve Speed, e fica confortável com esse pensamento, mas a velha coroca, muito chata, começa a gritar em seus ouvidos, quando de repente a porta se abre com força, fazendo a mulher arrogante cair no chão. Eve entra muito furiosa com a velha por tratar Lisbeth daquele jeito, e então saca sua espada. A velhota na mesma hora fica de joelhos, implorando por sua vida, falando que nunca sequer machucou aquela elfa, mas o duque ordenou que ela recebesse um bom ensinamento e boas maneiras, e que se ela não tivesse feito isso, ela teria sido punida. Eve diz que está levando Lisbeth embora, e pede à velha coroca para fazer um favorzinho para ela, contar a todos que Lisbeth foi capturada, e que Eve foi atrás do responsável. A velhota com medo concorda, dizendo desesperadamente a Lisbeth que nunca teve a intenção de tratá-la mal, mas foi forçada a fazer tudo isso. Então de repente Mimori entra na taverna, utilizando sua máscara, dizendo a Eve para ir na frente, pois ele só precisa verificar uma coisinha, e assim que ela sai, ele se aproxima da véia, e de um jeito sombrio, ele conta que ela pode ter sim enganado Eve com a sua atuação e mentiras, mas ele consegue ver através de suas palavras. Ele diz a ela que sabe muito bem o que é ser tratado mal em sua própria casa, então não vai deixá-la escapar tão facilmente. A velha malandra fica insistindo que ela é a única que pode protegê-los da ira e da vingança do Duque quando ele descobrir tudo isso. Mas o rapaz se cansou dessas idiotices e rapidamente utiliza sua habilidade de paralisia, seguida de mais um feitiço proibido para garantir que ela nunca fale nada. Em seguida ele sai da taverna e escapa pelo esgoto. Eles começam a andar pelas passagens subterrâneas com Lisbeth se apresentando muito tímida e implorando a Mimori que deixe ela se juntar a eles, pois quer ficar perto de Eve. Mimori diz que é melhor não, lembrando que o caminho vai ser muito perigoso. Mas Eve interrompe, falando que a garotinha vai ficar muito bem, contanto que elas fiquem juntas, e percebendo sua determinação e bondade no coração, Mimori concorda. A mulher leopardo então pergunta a Mimori sobre esse barulho estranho que ela continua escutando, que está vindo da mochila dele, e com um leve sorriso, ele mostra Pigmaro, revelando seu amiguinho Slime, antes de continuarem pelos esgotos e saírem da cidade. E é com isso, rapaziada, que chegamos no final de mais uma parte. Quer continuação, já sabe, né? Deixa sua inscrição e seu likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.